Oi, meus amigos, tudo bom com vocês? Então é o seguinte, esse eu acho que é o penúltimo momento que nós vamos nos encontrar. Eu imagino que eu vou gravar 3 vídeos hoje, só vai ter uma atividade, tá? São 3 vídeos, mas só vai ter uma atividade. E o próximo encontro nosso, eu não vai valer nota, eu vou dar uma atividadezinha apenas para valer presença, tá? A última atividade que vale nota é essa que eu vou dar hoje, e é uma atividade rápida, eu duvido que vocês levem muito tempo para preparar ela, tá bem? O fato é que a teoria da computação, ela a partir desse momento, ela muda de situação. Dá a impressão até que é outra matéria, sabe? Mas não muda para pior não, muda para mais fácil, tá? O fato é que, embora assim a maneira moderna de ensinar isso seja muito mais prática e assim muito mais rápida de entender, tem ligação. O que nós vamos discutir agora seria o caso de cálculo de complexidade computacional, tá? Então você pode calcular a complexidade computacional com base na máquina de Turing que o programa que você fez gera. Só que isso não é muito prático, tá? Você acabaria tendo uma trabalheira tremenda para fazer isso. Eu, assim, entrou muito erva daninha no meu gramado e eu matei o gramado, agora estou pensando como é que eu vou fazer para plantar um novo. Deixa eu diminuir isso aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer é discutir a complexidade computacional, certo? Então, a complexidade computacional é algo que ela é fácil de entender, contanto que vocês tenham antes disso na cabeça de vocês alguns conceitos que eu vou passar agora e vocês desmanchem alguns conceitos que vocês têm na cabeça, porque é um negócio assim, é uma quebra de paradigmas, certo? Então vamos lá. Qual que é, primeiramente, o paradigma que nós precisamos quebrar no estudo da complexidade computacional? O paradigma que nós temos que quebrar é que a gente vive numa sociedade onde a gente considera assim tudo que é quebrado, tudo que é casa depois da vírgula, né? A ração do cachorro aí, eu vou dar a quantidade que ele come, né? Não vou desperdiçar nenhum grãozinho aí, porque custa caro, faz sujeira, né? Eu não vou mais comprar mais areia do que precisa ali para fazer a obra na minha casa, porque senão aquela areia fica sobrando, desperdiça, a gente joga fora, né? A gente vive numa situação onde os mínimos sobrinhas são todas contabilizadas. E nós vamos entrar no mundo onde, assim, ocasionalmente, alguma interação, algum processo ali é tão insignificante que é ignorado para se calcular. Eu imagino que talvez na astronomia isso seja assim também, né? A viagem espacial é 53 anos-luz e 10 quilômetros. Velho, 53 anos-luz é longe pra chuchu. 10 quilômetros dá até pra gente deixar quieto, né? Vamos falar que é 53 anos-luz aí, que tá bom, né? Mais ou menos, talvez seja nesse tipo de coisa que vocês têm que pensar, que nós vamos ter que... Alguns quebradinhos são tão insignificantes que não vale a pena a gente discutir. Tá, tudo isso eu tô falando para vocês, para preparar vocês para a ideia da complexidade computacional, tá? A segunda coisa que eu vou falar é o seguinte: a complexidade computacional, ela não é a complexidade para a vida do programador. Muitas vezes o programador não faz recursividade porque acha muito complexo, não sei o quê. Muitas vezes isso é menos complexo para o processador. É para você, programador, que é mais complexo. Então, a complexidade computacional, nós tratamos do quanto é complexo para o processador do computador fazer aquilo. E não o quanto é complexo para o programador fazer aquele código, tá? Então, muitas vezes um negócio que é muito complexo para vocês que estão programando, para mim que estou programando, para nós, portanto,
não é tão complexo assim para o processador. Porém, uma coisa que muitas vezes é muito fácil da gente entender, que ele programa rapidinho, 2, 3 minutinhos, a gente quase derrete o computador de tanto trabalhar, porque aquilo gera um esforço do CPU muito grande, tá? Então, com base nessas duas coisas, a primeira, que ocasionalmente eu tenho que ignorar coisas assim muito pequenas que não vale a pena considerar, e em segundo lugar, que a complexidade o quanto o processador vai sofrer para rodar aquele programa e não o quanto o programador vai sofrer para fazer aquele programa, tá? É que nós vamos discutir a complexidade computacional, certo? O primeiro passo da discussão minha é que eu quero que vocês vejam esse pseudocódigo aqui, ó. Dado um vetor inteiro, encontra-se o maior elemento. Como é que vocês fariam isso? Dependendo da linguagem, vocês fariam mais ou menos assim, não é? Ó, uma variável mx recebe o vetor na primeira posição. Aí eu vou fazer um for, tá? Para ir até número 2, para ir para o valor até n, que é o tamanho do vetor, faça o quê? Aí ele vai pegar e vai substituir o valor de mx se o valor que ele está lendo durante o tempo que ele percorre o vetor for maior. Entende? Então, ó, se o m de x for menor que o valor que eu estou lendo agora no vetor, então o m de x recebe aquele valor. Tá? É um ifzinho. E fim do for, e daí no final imprime na tela lá um println, um printf, sei lá o que vocês vão usar para escrever na tela. Certo? É um códigozinho simples de se compreender, tá? E nada do que eu vou explicar ali é algo assim, complexo de se entender. Fiquem tranquilos, tá? Então, absorvendo isso, tá? Eu quero que vocês entendam que nós vamos discutir duas coisas nesse slide, tá? Talvez isso até esteja meio fora de ordem na minha explicação, tá? Nós vamos discutir a complexidade computacional, que é quanto tempo ou quanto esforço que aquele processador vai gastar para executar o programa. E nós também temos um assunto que é muito mais novo, que é a complexidade espacial. A complexidade espacial é o quanto de memória RAM eu vou gastar para aquele programa funcionar. Vejam que isso tem sido crescentemente uma espécie de, em muitos casos, não todos, né, mas em muitos casos, uma espécie de permuta. Muitas vezes, para mim diminuir a complexidade espacial, ou seja, diminuir a quantidade de memória RAM que eu vou ocupar para mim executar um programa, eu tenho que processar de novo algumas coisas. Ao invés de eu guardar isso aqui numa variável, num buffer lá e tal, num cache, ao invés de guardar isso num cache, eu vou, quando precisar, processar de novo. Então eu estou aumentando a complexidade computacional para reduzir a complexidade espacial. Ou o contrário, para mim não ter que processar de novo, eu vou guardar tudo isso aqui em memória. Talvez seja uma ideia que passou muito pela cabeça do pessoal quando estavam fazendo o Google Chrome, né? O Google Chrome, você, quando vai ver, está com 1 trilhão e 400 bilhões de gigas de memória RAM ocupado, né? Piadinhas à parte, tá? E é por isso que nós vamos estudar primeiro a complexidade espacial. Eu, por exemplo, orientei um TCC, foi agora dia 11, se eu não me engano, foi a banca, onde o aluno fez um comparativo de desempenho e outras coisas entre o React e o Flutter, tá? E ele chegou à conclusão de que o Flutter tem um desempenho melhor que o React em quase tudo, e também chegou à conclusão que a documentação do React e o fato dele usar uma linguagem que é o JavaScript, que é muito usada na web, faz com que o React seja muito popular e preferido mesmo assim, né? Mas vamos lá, quando ele for fazer um teste lá de renderização, tá? De pegar imagens e renderizar, etc e tal,
O Flutter teve um desempenho muito maior, acabou em muito menos tempo do que o React. Só que quando ele olhou a quantidade de memória que o Flutter ocupou para fazer aquilo, foi assustadora. O Flutter ocupou lá 6 vezes mais memória que o React para fazer aquela função, porque justamente eles fizeram isso. Olha, nós não vamos processar tanta coisa, então aquilo que a gente processou que a gente pode reaproveitar, vamos guardar em memória. Tá? Então isso reduziu o esforço de processamento de um programa feito pelo Flutter, porém isso aumentou a complexidade espacial, que cada vez tem menos importância, né? Bom, dito isso sobre a complexidade espacial, vamos falar sobre a complexidade computacional desse códigozinho que nós estávamos vendo aqui. Esse códigozinho aqui, ele tem um desempenho montado da seguinte forma, tá? A operação fundamental está na linha 3. Ó. Isso aqui é a operação fundamental. Isso aqui é o que nós queremos, certo? Quantas vezes essa operação fundamental vai ser executada? Ela vai ser executada N vezes. O N é o tamanho do meu laço de repetição, aqui que pode ser um for, um while e tal, né? Ok? Então, a complexidade computacional aqui, ela é N vezes, é essa operação fundamental aqui da linha 3, sendo executada N vezes por esse laço de repetição, certo? Além disso, nós temos mais um esforço aqui, ó, na linha 5. Então a gente pode dizer que o desempenho desse algoritmo é N mais um, não sei porque eu coloquei menos um aqui, mais um, tá? Em qualquer caso. E se esse N aqui for até 1 milhão? Então o N está representando 1 milhão, o N é a variável. Se esse N for até 500, então é 500, tá? Mais um, que é esse aqui. Talvez alguém me diga, não, professor, é N mais 2, porque tem o primeiro aqui de cima e tem esse aqui também. Pois é, depende da linguagem, se pode considerar N mais 2 aqui e tal. Por que eu não dei muita bola para isso? Escrevi um aqui de propósito, inclusive, para chamar a atenção de vocês. Olha, eu tenho uma operação fundamental e outra aqui, tá? Mas acabou colocando só um aqui, né? N mais 1, podia ser N mais 2, tá? A verdade, meus alunos, é que isso aqui não importa muito. Por que não importa muito? Vamos supor que seja mais 3 aqui, ó. Agora coloquei mais 3 porque você pode considerar o seguinte, ó, que eu poderia ter feito esse if aqui, ó, o if tal coisa, tá? Como sendo um esforço, né? E aqui mudar a variável sendo um outro esforço, tá? Aqui eu coloquei tudo numa linha só, mas podia ter sido 2, né? Dependendo da linguagem até, né? Então, veja só, vamos supor que seja 3. Então, 1, 2, 3. Se fosse 3 e esse meu for fosse até 1000, quanto significaria 3? Significaria 0,3%, tá? Agora, se você observar na linha 4, tá? Aqui, o esforço esse aqui, ó, tá? Da 2 até 4, esse esforço aqui, ele cresce no mesmo ritmo de N, tá? Então, nós podemos dizer, tá? Nesse caso aqui está sendo quanto o N aqui? Vamos ver de novo no código. Não diz, não sei porque eu coloquei 4 aqui, tá? A verdade é que esse código, tá? Ele cresce em ritmo de N. E esse crescimento dele aqui, ele... esse mais 1, ou mais 2, ou mais 3, isso se torna insignificante perto do tamanho do N. Se for 1000, o 3 aqui é 0,3. Se for 10.000, é 0,03. Então lembra quando eu falei no começo que a gente tem que se desapegar desse conceito que nós temos com dinheiro, com mercadorias e tal, que qualquer restinho
conta. E nesse caso da complexidade computacional, esse mais 3 aqui não conta, tá? Nós vamos deixar de lado. Aquele exemplo que eu dei da galáxia lá, do planeta distante, né? Vamos chegar ao planeta que é 50 anos-luz mais 10 quilômetros. 10 quilômetros, deixe, tá? Então a verdade é que esse algoritmo nós poderíamos considerar ele 4 vezes n, supondo que esse for aqui fosse vamos supor que tivesse 4 repetições esse for. Tá? Esse 4 também você pode ignorar. Porque onde é que está o grosso do esforço? Está no n. Então esse algoritmo tem complexidade n. O n é o que? Ele tem um laço de repetição. Essa é a complexidade desse algoritmo. N. Um laço de repetição. Ah, mas é o seguinte, eu coloquei para andar de 2 em 2 o for, em vez de i mais, eu coloquei i mais 2. Velho, é n, tá? É n. É um laço de repetição. Ah, professor, agora você facilitou muito a minha vida. Tá? Vamos ver o que mais eu escrevi no meu slide aqui. Facilitou muito a minha vida. O que eu quero, quando eu quiser descobrir a complexidade de um algoritmo, tá? Eu vou lá no meu editor de código, lá, Visual Studio Code, ou seja lá o que estiver usando, NetBeans e tal, e mando ele contar quantas vezes está escrita a palavra for. Isso é uma complexidade computacional. Não, não é. Tá? Não é. Nós vamos ver daqui a pouquinho em exemplos. Tá? Mas o que eu quero que entre na cabeça de vocês até agora é que essas miudezas que tem para cá, isso deve ser ignorado. Ah, o Wagner está ignorando na aula dele porque agora nós estamos na pandemia, não sei o quê. Não, não. Em computação, isso aqui é ignorado para o cálculo da complexidade computacional. Eu falei computacional, é computacional, tá? Qualquer prova que vocês forem fazer, quero fazer a prova do pós-comp, quero entrar no doutorado, eu vou publicar um artigo e eu vou colocar complexidade computacional nesse artigo e tal. Isso aqui tudo é ignorado. Nós queremos saber do n. Não queremos saber n mais 1, n mais 3, n mais o que for. Nós queremos saber do n, tá? Isso pelo seguinte, porque a notação que é mais usada na ciência da computação é a notação Big O, tá? O Big O é chamado de assintótica superior, acho que até pulei um slide. Ou seja, no pior dos casos, tá? Supondo que eu vou ter que sempre percorrer, cadê o meu for aqui? Eu vou ter que percorrer sempre meu for até o fim. Na pior das situações, qual é o esforço do meu PC? Essa notação Big O, ela é a notação reinante. Quase não se vê outras notações por aí, embora existam outras duas. Onde Big O no I significa operação fundamental, quando eu não tenho nenhum for, aí eu coloco o I, coloco lá. Se não tivesse for aqui, eu podia colocar o Big O 2, tá? Podia colocar, embora nunca, muito difícil isso acontecer, né? E o Big O N, se o número de laços de repetições que nós temos aninhados um dentro do outro, certo? Além da notação Big O, existe a notação ômega, que é a definição do melhor caso, e nós temos a notação teta, que é a notação média, tá? A notação ômega, no melhor dos casos, eu nunca vi publicado nada com notação ômega. Sou sincero em dizer, nunca vi, tá? Seria muito fácil calcular, supondo que eu vou dar um for, lá um while, e na primeira busca do while ele já encontrou, então minha complexidade é tanto. Faria o mesmo cálculo do Big O, só que levando em conta lá no while que ele encontrou na primeira, tá? Então isso eu nunca vi ninguém usar. E a notação teta, ela é uma notação feita por uma mediana, tá? Então, eu fiz tal programa, mudei a jeito desse essa memória,
e agora em média está assim, então podemos concluir que a notação θ é tanto. Também é um pouco raro, um pouco menos raro, eu vejo mais na SBC isso aqui, tá? Muito bem. Nós vamos nos concentrar na Big O. O slide que eu vou abrir agora é todo com o quê? Dezenas de exemplos do Big O, porque eu muitas vezes falando tudo isso para vocês, pode ser assim que soe confuso. Já, professor Wagner está falando aí, olha, eu já voltei esse vídeo umas 15 vezes, eu ainda não saquei. Tá, mas vendo os exemplos eu duvido que tenha muitas dúvidas ainda, porque os exemplos que eu vou dar são exemplos muito práticos, tá? Eu fiz assim os exemplos em C Sharp, mas serve para qualquer linguagem, é claro, e vocês vão entender. Porque eu tenho fé que não é uma coisa difícil. A gente leva assim em conta a atribuição, sequências, if, for e while, se tiver mais algum laço de interação naquela linguagem que você está usando, aquele laço de interação naquela linguagem. Certo? Prontos para o slide com o exemplo? Tá? Prontos para o slide com o exemplo? Então vamos lá. Vamos ver quanto tem aqui, se eu faço no mesmo vídeo. Não, eu acho que eu vou fazer um segundo vídeo que é para segmentar, né, para as pessoas poderem assistir com mais calma, tá?